liga no canal 17. Se liga na nossa TV. Hoje é um dia bastante importante para nós do Sistema Clube de Comunicação. Está sendo inaugurado o estúdio da TV Clube. Ele fica na Avenida 9 de Julho, na Casa da Clube, em Ribeirão Preto. Até o programa anterior a este, as gravações eram feitas nos estúdios da SCC Vídeo, outra empresa do Sistema Clube de Comunicação. E para este primeiro programa, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a visita honrosa de Divaldo Pereira Franco. Divaldo nasceu em Feira de Santana, na Bahia. Tem 65 anos de idade. É o 13º dos filhos de um casal de comerciários. Teve uma infância marcada pela morte de 3 irmãos. Um por tuberculose, outro por aneurisma e uma irmã que se matou. Perturbado com as mortes, visitou um dia um centro espírita, quando começou a mudar as coisas na vida de Divaldo Pereira Franco. Boa tarde, Divaldo. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Donati. Bom, Divaldo, o que é que o senhor, pela primeira vez, pôde ver num centro espírita? No centro espírita, propriamente dito, eu tive a oportunidade de travar um contato consciente com os seres de outra dimensão. Mas a realidade que me levou àquela casa do espiritismo cristão foi um fato de natureza mediúnica, a visão psíquica que eu tive de minha avó quando contava 4 anos e meio de idade. Posteriormente, com a morte do meu irmão e vários distúrbios que tomaram conta de mim, eu fui levado à casa espírita, a fim de equacionar os problemas que foram solucionados. O senhor sentiu medo a primeira vez? Por uma formação católica tradicional, eu tinha do espiritismo as ideias mais equivocadas. E é natural que me equipei do medo e de outros valores tradicionais para arrostar as consequências daquela primeira tentativa, que felizmente foi coroada de êxito. O senhor era seminarista? Eu era coroinha. Coroinha. E colaborava na igreja auxiliando as missas na celebração habitual, sendo ao mesmo tempo presidente da Cruzada Eucarística. Bom, aí então, Divaldo Pereira Franco foi para Salvador, na Bahia. Lá conseguiu um emprego como funcionário público, mas percebeu que tinha que trabalhar com crianças. O que é que fez o senhor acreditar que deveria trabalhar com crianças? Retornava de trem em companhia de um amigo e parente, quando subitamente experimentei um fenômeno também de natureza mediúnica. Eu senti o desdobramento da personalidade, que não me era habitual, e vi uma área muito grande na região de uma pedreira. Ali eu percebia um número expressivo de crianças, vários edifícios, e um homem de idade que estava de costas para mim. À medida em que eu me acercava dele, ele voltou-se, e eu me dei conta que se tratava de um senhor com aproximadamente 65 anos de idade, mas que era eu próprio envelhecido, cercado de crianças numa região muito arborizada. Então eu vi uma voz dizer-me: isto é o que tu farás da tua vida. Dominado por o impacto da surpresa, eu retornei ao trem e falei ao amigo e parente que estava comigo, naturalmente sem acreditar na evidência de vários fatos que haviam acontecido antes e que me abriam as portas da percepção paranormal para me entregar à vida de educação das crianças. Agora, este homem era homem materializado, como nós somos, ou era espírito? Era uma projeção que hoje, tecnicamente, sabemos ser de ideoplastia. Porque os espíritos podem, manipulando o fluido cósmico, apresentar cenas do passado que estão registradas, compor cenários do futuro e apresentarem também acontecimentos do presente. Aliás, a moderna parapsicologia aprofundou a sua sonda nestes fenômenos e, dentro das possibilidades cognitivas do homem, revelam esses fenômenos o passado, o futuro, mas dentro de um campo de realizações plásticas pela mente dos desencarnados. Bom, quando o Divaldo começou a se aproximar das crianças, foi ficando famoso. Foi tão famoso que já escreveu centenas de livros. Quantos livros, Divaldo? No momento, nós temos publicados 108 livros e estamos com alguns em elaboração e outros no prelo. Agora, ficou famoso também fazendo palestras por todo o Brasil, mas palestras também pelo mundo. Quer dizer, dá para o senhor contar, o senhor já parou para contar quantas palestras fez pelo Brasil e pelo mundo? Não, fazemos um cálculo aproximado.
porque desde 1947, quando proferi a minha primeira palestra, aliás, em circunstâncias inusitadas, prossegui 2 vezes por semana em Salvador e, posteriormente, atendendo às solicitações de vários lugares do território nacional e, posteriormente, do exterior, temos peregrinado, proferindo palestras em média de 5 por semana. Nos largos períodos de viagens longas, pronunciamos palestras diariamente, às vezes 2, quando se trata de domingo ou feriado. Mas eu acredito já ter ultrapassado a casa das 7.000 conferências. E no exterior? Já tivemos a oportunidade de visitar 44 países. E como as possibilidades ali não são tão enriquecedoras como no Brasil, nós temos proferido aproximadamente mais de 1.000 palestras fora do território nacional. Agora, fora do Brasil, essas palestras são feitas na língua original, a nativa? Inicialmente eu falava exclusivamente em português, mas à medida que as experiências me ensejaram maior contato psíquico com os povos e as suas culturas, eu passei a atrever-me a pronunciar algumas em espanhol, algumas tentativas em francês e por 2 vezes em inglês. No entanto, como eu não sou uma pessoa conhecedora de idiomas, tenho me utilizado invariavelmente de intérpretes para as várias áreas linguísticas por onde tenho deambulado. O senhor disse que a sua primeira palestra aconteceu em circunstâncias inusitadas. Quais foram essas circunstâncias? Eu estava na cidade de Aracaju. Era meu primeiro período de férias, no ano de 1947. E hospedávamos na residência de uma família muito querida, o casal Lucília Ederlindo Sarroris. E naquela oportunidade, o senhor José Martins Peralva, sobrinho, que era o presidente da União Espírita Sergipana, convidou-me para ir até ali contar um pouco das minhas experiências mediúnicas. Eu era médium, mas ainda não era conhecedor das excelências do Espiritismo. Naquele ensejo eu vi uma página muito bela que estava apresentada na revista O Reformador, que é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Lia, era uma mensagem psicografada pelas já venerandas mãos do missionário Francisco Cândido Xavier. Intitulava-se A Lenda da Guerra. Naquela oportunidade, por ser jovem, eu era dotado de uma memória regular e praticamente consegui memorizar a página. Quando chegou ao momento de enunciar a palestra, eu tentei narrar a história de Humberto de Campos, não tendo logrado o êxito que seria de esperar, porque me esqueci completamente. Fiz uma nova tentativa e, porque não me viesse à memória e eu não tinha uma mensagem a dar, silenciei. Foi quando me ocorreu um fenômeno mediúnico. Eu vi adentrar-se pela sala exígua, era uma pequena sala, eram 8, 10 pessoas, um ser espiritual que me disse: eu sou Humberto de Campos, o escritor maranhense, e quero te ajudar. Levanta-te e fala. Falarei contigo e por ti. Então, vamos falar. Eu levantei-me automaticamente e recebi uma inspiração como jamais havia experimentado na vida. Proferi uma palestra de 40 minutos em perfeita lucidez. Eu falava por um automatismo, sem que o meu eu consciente pudesse interferir. Quando terminou, aquela torrente inspirativa, eu estava tão surpreso quanto as pessoas. Aí eu comecei as minhas experiências mediúnicas no campo da palavra pública. Quer dizer, ele falava, ele dizia para o senhor o que o senhor devia fazer ou era quase que mecânico? Ele utilizava do meu falar? mecanismo vocal e se dava um automatismo psíquico entre ele e o meu automatismo motor para enunciar a palavra. Eu me sentia como um observador que me estivesse a ouvir falar e ficava surpreso, porque eram enunciadas palavras que eu não conhecia. O conteúdo da mensagem era superior à minha capacidade intelectual, a forma, a prosódia. Tudo isso estava além dos meus recursos à época, o que me constituiu um verdadeiro desafio. Agora, teve uma palestra que o senhor fez na África que deu uma grande confusão. O que houve? Foi no ano de 1971, na cidade de Johannesburg. Eu estava em trânsito para Angola e, posteriormente, Moçambique, quando um amigo português foi ser o meu intérprete. Ele, por ser um português da Ilha da Madeira e falar com um acento muito complexo, proibiu-me praticamente de entendê-lo. Ambos não nos entendíamos bem em português. No momento da conferência, numa igreja de orientação protestante, eu comecei a falar em português e ele a verter ao francês, ao inglês. E enquanto fazíamos, eu me dei conta que eu falava pouco e ele falava muito. Ora, eu sabia que o inglês é uma língua sintética. Não havia, portanto, lógica para que ele se demorasse. Então, um espírito muito amigo nosso,
acercou-se-me e disse: Edivaldo, o nosso amigo está comentando a palestra e isso está me dificultando dar um roteiro de equilíbrio ao conteúdo filosófico. A partir de agora eu te vou incorporar e falaremos diretamente. Pede-lhe para que não nos traduza. Eu então solicitei ao amigo, gentilmente, que eu ia tentar falar inglês. Ele perguntou se eu sabia inglês. Eu sorri e não lhe disse nada. O espírito incorporou-me e durante 45 minutos eu pronunciei a conferência, voltando à minha consciência lúcida ao terminar, quando fui aplaudido. Então o intérprete, muito preocupado, disse: como? Afinal, você falou inglês corretamente? Você estava zombando de mim? Eu disse: em absoluto. Eu tive agora um fenômeno mediúnico, estive incorporado. Ele não acreditou. Pensou que se tratava de alguma armadilha. Só mais tarde ele veio perceber o que era mediunidade e compreender que havia sido o fenômeno de psicofonia, em que um espírito desencarnado se utilizava de um ser encarnado para dar uma mensagem. Ora, Edivaldo, na questão das suas palestras, sempre alguém, a sua parte nela é sempre assim? Ou tem mais alguém que lhe ajuda? Alguém escreve alguma coisa? Gostaria que fosse mais claro a respeito disso. Hoje, naturalmente, depois de muitos anos, eu tenho alguma experiência. E, obviamente, em contato com os espíritos, eu tenho aprendido. Sou portador de um tempo muito escasso. Eu trabalhei, quando era funcionário do governo, em 2 expedientes. E porque tinha outras necessidades doutrinárias, eu não tive a felicidade de ler quanto gostaria. E mesmo hoje eu leio muito pouco, embora, como espírita que sou, eu procuro estudar a doutrina por um dever e por um sentimento de gratidão. Mas os espíritos, desde a primeira hora, utilizaram-se de mim da mesma forma que se utiliza de um telefone a alguém para dar uma mensagem. No início eu tinha a sensação de que uma fita de teletipo passava diante dos meus olhos e eu a lia. Às vezes ela adquiria celeridade e eu era obrigado a acompanhá-la. Outras vezes era mais lento. Posteriormente eu passei a ouvir. Eu ouvia nitidamente no interior da minha cabeça uma voz, como se fosse uma voz telefônica. Eu era capaz de discernir se se tratava de uma voz masculina, feminina, de uma criança, de um ancião. Posteriormente, eu comecei a sentir um automatismo, como a sensação de que o assunto me era familiar, embora no meu estado de lucidez eu nunca houvesse lido. E até hoje, o fenômeno ocorre com variações. Eu, naturalmente, por haver falado já inúmeras vezes, tenho alguns temas matrizes que estão incorporados à minha personalidade. Mas esses temas são manipulados pelos espíritos, com variações de acordo com o auditório. E, periodicamente, eles trazem ideias novas, que estão além da minha capacidade de estudioso modesto de horas vagas e da formação do curso de um professor primário de escola normal rural. Agora, quais são os espíritos que ajudam o senhor? Na área da palavra, a entidade generosa que assumiu a responsabilidade de participar comigo dos eventos espíritas é Manuel Viana de Carvalho. Foi eminente pregador espírita desencarnado no ano de 1927. Ele aceita a proposta da palestra e, quando eu chego a uma cidade, ele convida as entidades que participam do labor local para que o assessorem. Ele apresenta o esquema do tema e aquelas entidades, de acordo com a especialidade do programa, fazem as abordagens. Se trata de um tema psicológico, ou uma abordagem fisiologista, ou algo que tem a ver com anatomia, ou uma proposta de natureza filosófica, ele convida um experto no assunto, para então o texto estar de acordo com as conquistas da ciência contemporânea. Porque o Espiritismo é a ciência que acompanha lado a lado a ciência, mas não se detém onde esta para, porque o Espiritismo estuda as causas, enquanto a ciência estuda os efeitos. Agora, tem alguma coincidência aí? Porque 1927 foi o ano que o senhor nasceu. E 27 foi o ano que esta entidade desencarnou. Ele contou-me que na época em que estava encarnado, eu estaria no plano espiritual participando daquelas entidades que o assessoravam. Quando eu mergulhei na neblina carnal, ele retornou à pátria para dar prosseguimento ao mistério, utilizando-se de mim. A primeira vez que proferi uma conferência na cidade de Pelotas, no dia 8 de junho de 1957, no Teatro Guarani, aconteceu-me um fenômeno muito peculiar. No instante que eu me levantei para proferir a palestra, eu escutava um excelente orador transcendental,
enunciando um tema de muita profundidade. E então ouvi a voz do Viana de Carvalho, que eu identifico muito bem, dizer: nós abordamos este tema aqui juntos, por volta do ano de 1922. Vamos repeti-lo agora. Tu estavas no plano espiritual e eu no físico. Agora tu estás na terra e eu estou na erraticidade. Vamos repeti-lo e repetimos. E quanto aos livros, como é que o senhor prepara os livros? As primeiras experiências mediúnicas também me foram muito curiosas. Eu estava numa cidade do interior da Bahia, no ano de 1949, passando dias de carnaval com um grupo de amigos na residência de um casal venerável. Ao despertar no domingo pela manhã, eu senti uma invulgar dor no braço direito. Como meu pai padecia de reumatismo, eu atribuí ser uma dor reumática ou qualquer uma dor derivada de postura. Então eu fiz o tratamento da época, passei álcool, passei alho e as substâncias que eram muito habituais. A dor se me tornou quase insuportável. Eu recorri a um amigo, que era um homem que conhecia de produtos médicos, por ser representante de laboratório, o Silva Araújo Russell, e pedi-lhe se ele teria algum medicamento para aquela dor. Tratava-se do jornalista Abel Mendonça, que se hospedava conosco na mesma casa. Ele disse: Divaldo, é curioso, você é médium. Esta não é uma dor física. Eu tenho o pressentimento de que algum espírito quer escrever. Eu digo: mas como? Eu nunca tentei escrever mediunicamente. Ainda me recordo das suas palavras. Ele bateu-me no ombro e disse: tudo tem uma primeira vez. Vamos tentar. Arranjou papel e, porque não havia um papel próprio, cortamos papéis de embrulhar pães e ali ele me deu um lápis e num frêmito muito grande eu comecei a escrever. Ainda me recordo da mensagem, que se intitulava Subtração e Soma, e o seu autor assinava Marco Prisco. Para minha surpresa, eu escrevia conversando com as pessoas, sem ter a menor ideia do que se tratava à medida em que meu braço se desenvolvia sob o papel com correção. Passaram-se muitos anos em que o fenômeno continuou automatista, até que no ano de 1970 eu mantive o contato com o espírito de Victor Hugo, que me propôs escrever uma série de romances. A mediunidade aí experimentou uma angulação nova, porque enquanto eu escrevia, recolhido agora em transe consciente, porque me adestrei para isto, eu via as cenas que o espírito retratava e que somente no momento em que eu li as páginas escritas é que eu constatei que era aquela visão psíquica que ele me transmitia. Até hoje, o fenômeno está assim. A filosofia espírita é o tema com Divaldo depois do intervalo. Nos pai. Visitando a clube hoje está Divaldo Pereira Franco, médium espírita. Divaldo vive na Bahia. Está em Ribeirão Preto participando da inauguração ou do início das operações do estúdio da TV Clube. Fica na casa da Clube. A filosofia espírita foi explicada por um francês chamado Allan Kardec no século passado. No Brasil está a maior quantidade de pessoas que acreditam no espiritismo. Divaldo, como é que é o Deus? Como é que é o seu Deus? Allan Kardec fez esta pergunta muito palpitante. E ela está inserta na obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. É uma questão fundamental, de número 1. Allan Kardec perguntou: o que é Deus? Antes de Allan Kardec, a questão era colocada de uma forma fantasista ou antropomórfica. Porque sempre se perguntava quem é Deus. E no verbete quem está embutida já a resposta. Porque quem significa o homem que? Allan Kardec pergunta: que é Deus? E os venerandos espíritos que administram o destino da Terra redarguiram: é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Eu poderia, no entanto, adir o pensamento de Santo Agostinho. O admirável Agostinho de Hipona teve a oportunidade de dizer: se alguém me pergunta quem é Deus, eu não sei. Mas se não me pergunta, eu sei. Como a elucidar que a transcendência de Deus não poderia ficar contida numa modesta definição. Para nós espíritas, Deus é a causalidade absoluta e a inteligência suprema do universo, referendada posteriormente por Alberto Einstein. A nossa concepção de Deus foge ao tradicional da teologia.
Por que o espírita, ele procura ser mais dócil, mais caridoso, procura compreender? Isso é passado na filosofia para ele? Quer dizer, ele vê um Deus de forma diferente? Sim, porque ele vê um Deus benigno e justo, sábio e presciente. Não obstante todas as doutrinas religiosas se fundamentem na conceituação de um Deus sábio, quando a reencarnação não faz parte do contexto religioso, Deus torna-se um ser arbitrário. Como se pode explicar com eficiência diante da justiça uma criança que nasce castrada em todos os seus ideais, os fenômenos teratológicos, os portadores de anomalias físicas e psíquicas, uma criança que nasce contaminada de AIDS, de câncer, uma criança que nasce autista, deformada, para quê? A reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita, estabelece um Deus consentâneo com a razão, aquele que estatui leis de equilíbrio que não podem ser derrocadas. Por isto, nos fundamentos filosóficos religiosos do Espiritismo, a caridade é a excelente das virtudes, propondo-nos que, através do amor, da solidariedade humana e da ação do bem, marchemos na direção de Deus, cujo alcance transcende a nossa capacidade e cuja meta lograremos ao terminar o ciclo dos nossos processos de ordem reencarnacionista. Agora, nem tudo é perfeito, nem todo kardecista, mesmo aquele que tem o conhecimento da filosofia, pratica a filosofia kardecista. E muitas vezes comete faltas, vamos chamar de falta? Pecado não, né? Faltas é melhor. Comete faltas que outras pessoas que não têm aquele esclarecimento também cometeriam. Nesse caso, ele vai ser responsabilizado, para ele vai ter uma pena maior? Jesus o disse, mais se pedirá àquele a quem mais se deu. É óbvio que uma pessoa esclarecida tem menos desculpas para equivocar-se. Poderíamos ver isto em um pensamento de Hegel, o eminente filósofo alemão. Ele teve a oportunidade de dizer que se mede um homem comum dos pés até a cabeça. E se medem os grandes homens da cabeça para cima pela força do ideal. Mas ele disse também que à medida em que as doutrinas e os pensamentos filosóficos crescem, aquilo que adquirem superfície perde em profundidade. Há pessoas que aderem a quaisquer movimentos filosóficos, éticos, religiosos ou desportistas e culturais e aparentemente apresentam-se como convictos daquilo, quando em realidade eles são apenas adeptos. Razão pela qual, ao aderirem a determinados postulados, não se convencem, não se transformam, e Allan Kardec previu. Previu aqueles que adeririam ao espiritismo, mas cuja conduta seria uma resposta negativa aos seus postulados. É natural. Um pensador pessimista alemão, Novalis, tem um pensamento muito negativo, mas que para o momento se adapta. Tudo aquilo que o homem toca corrompe. Eu não chegaria ao absurdo de Novalis, mas eu diria tudo aquilo que o homem interpreta passa a sofrer as mutilações do seu próprio comportamento. Aquele que, adotando uma doutrina qualquer e não lhe correspondendo aos postulados, torna-se responsável pelo insucesso e deverá naturalmente retribuir em danos aquilo que a sua invigilância procedeu. Agora, qual a função do homem na Terra? Adquirir a sabedoria. E o Espiritismo é a única doutrina fatalista do bem. A nossa fatalidade é a perfeição relativa que nos está destinada. Lográ-la é uma opção, depende do nosso livre-arbítrio. Poderemos chegar à perfeição de um só jato, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Alberto Einstein, Pasteur, Francisco Cândido Xavier, ou fazê-lo de uma maneira lenta, através das repetições das experiências. Então, a finalidade do homem na Terra, poderíamos aqui repetir também Carlos Gustavo Jung, um dos pais da psicanálise contemporânea, é atingir a sua consciência, é lograr a sua plenitude. Esta é a função do homem na Terra. Mas se todos evoluem, como é que uma pessoa que mata a outra está evoluindo? Como é que pode ser isso? As conquistas permanecem em germe. As dívidas permanecem como fatores dissolventes. Um aluno que aprende geografia pode ser um péssimo discípulo em química. Ao terminar o período da escolaridade, ele vai aprovado nas disciplinas e perde aquela na qual não conquistou mérito. Ao ser reprovado naquela disciplina, ele não perde as experiências adquiridas nas outras. Quando o indivíduo, no processo de evolução,
comete um delito de grave responsabilidade, o seu lado positivo não vai afetado. Ele é o que sabe o que fez, mas a sua dívida deverá ser resgatada. Porque as leis de Deus são para que o indivíduo se eduque e reeduque. Não tem um caráter punitivo, senão um caráter edificante. Este homicida retornará à terra com o patrimônio adquirido, com a necessidade, não obstante, de resgatar o mal que fez, a fim de adquirir tranquilidade de consciência. Vida e morte. O que é na filosofia espírita? Vida e morte são parâmetros da vida. São o alfa e o ômega da existência corporal. Poderíamos repetir com o apóstolo Paulo: a vida é única. As existências corporais, agregamos, são muitas. A morte é um fenômeno de interrupção do processo biológico. Ao se transformarem as células pelo fenômeno da anóxia cerebral, advém a morte física, mas não a destruição da vida. Diríamos que vida, do ponto de vista existencial, é o momento da fecundação. E morte é o momento da paralisação cerebral. Mas a vida é esse périplo em que o ser, desde criado, avança até a sua plenitude, quer no corpo, quer fora dele. Ora, existe céu, existe inferno. Para onde vai? Para onde iria o espírito depois de morto? Para onde iria o corpo, o espírito depois que deixou o corpo? Allan Kardec criou a palavra erraticidade, a condição de um espírito errante, daquele que está no processo de evolução em busca de pousos e ninhos para a sua plenitude. O céu e o inferno são colocações bíblicas de natureza mitológica. Sabemos hoje, através da psicologia, que a criatura humana necessita de mitos, de símbolos, do sobrenatural, do fantasioso, para dar campo à sua própria consciência. Nas épocas passadas em que nós estávamos nos limites da cultura e a civilização ainda engatinhava, o nosso processo de desenvolvimento de consciência obedeceu uma planificação mitológica, desde os velhos mitos do Oriente até os mitos greco-romanos. O Evangelho, que está mediando as duas culturas do passado com a cultura do presente, não poderia ficar indene à colocação dos mitos. E Jesus utilizou da palavra Hades, céu, paraíso, averno, para poder situar estados de consciência. Uma consciência de paz está no céu, uma consciência de culpa está no inferno. O que não quer dizer que sejam estados pré-determinados, geograficamente estabelecidos pela antiga teologia, de que o céu estaria em cima e o inferno embaixo, neste universo em que não há alto nem baixo. Estando no universo infinito, não temos parâmetros de lugar. A doutrina espírita estabelece que, ao terminar o périplo carnal, o espírito retorna ao mundo causal. Da mesma forma que a vida física é um mundo de efeito, existem esferas concêntricas, existem outros pousos, e aí está a nossa Via Láctea, com 200 bilhões de sóis. Está o nosso universo, com 100 milhões de galáxias, a nos ensejarem muitos pousos, como disse Jesus, João 14, número 1, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não há coisa que o kardecista mais condena, ou mais é condenado nas escritas kardecistas, que o suicídio. Para onde vai o espírito do suicida? Ele sofre mais do que uma pessoa que teve uma vida mesmo errante na Terra? O suicídio é o delito mais grave que a consciência comete contra a realidade da vida. Porque, não sendo a criatura autora do seu destino, nem a causadora da sua vida carnal, não tem o direito de interrompê-la. Naturalmente, o suicídio constitui um grave engano, porque todo suicida está dentro de um fenômeno de natureza psicopatológica. E, normalmente, o suicida é alguém que se deseja vingar da sociedade ou de si mesmo, através de um mecanismo de frustração, atirando a consciência de culpa nos outros. É um fenômeno inconsciente, do arquétipo coletivo de Jung. No caso do suicida, não obstante, a misericórdia divina tem padrões de julgamento que nos escapam, porque existem fatores que precipitam o incauto no poço profundo do suicídio e há outros fatores atenuantes. Mas seja qual for a circunstância, a grande dor do suicida é constatar que não morre. Ele que se desejou evadir de uma culpa ou de uma responsabilidade, desperta nela. E quando ele pensa que foge da terra, permanece na terra, experimentando as mesmas desagradáveis sensações. Agora,
aglutinadas aos fenômenos biológicos do processo que ele se utilizou para interromper a vida. Digamos que eu me utilize de uma substância corrosiva para matar-me ao destruir o corpo e continuar a viver, eu adicionarei todas as sensações do envenenamento ao meu problema psicológico, às minhas dores passando a ter um martírio inominável. Como bem descreveu Dante Alighieri na Divina Comédia, quando ele faz a apresentação mitológica do inferno. Quer dizer que então o espírito sente a dor de que, se tivesse, por exemplo, dado um tiro na cabeça. Exatamente. Ele sente uma dor na cabeça espiritual. O perfurar do crânio e do cérebro com a mesma sensação de estar no plano físico. Isto porque ele violou o corpo, mas atingiu a sede da vida, que é o perispírito, o órgão modelador da matéria, que se encarrega de levar as sensações físicas ao espírito. É aquele corpo intermediário a que se referiu o apóstolo Paulo. É este órgão a que se refere a parapsicologia, de que modela a forma sendo a forma. Foi Allan Kardec, aliás, quem, com muita propriedade, o Livro dos Espíritos, teve uma ideia magistral. Entre a semente e a casca, no fruto, há um perisperma. Entre o espírito e a matéria, há um perispírito. É o órgão modelador que tem várias propriedades. Qualquer sensação do plano físico viaja ao mundo espiritual do ser através deste veículo sutil. E quaisquer emoções do plano espiritual chegam ao corpo através dele. Quando nós ultrajamos a matéria, ele leva até nós as sensações psíquicas que permanecem no espírito. Jesus referiu-se a isso em uma linguagem muito clara. Se a vossa língua, braço, perna, olho são motivos de escândalo, melhor vos seria que o arrancasseis, a entrardes no reino com a presença dele. É que vale dizer, o órgão que nós indignificamos torna-se-nos um instrumento de martírio. Quanto ao viciado em drogas, quanto ao traficante em drogas, as pessoas que lidam com drogas, que visão o espiritismo tem disso? A doutrina espírita tem disso? Viciado em drogas é um suicida? Sim, a longo curso. Mas não apenas o viciado em drogas adictivas, mas também aquele que se entrega às libações alcoólicas, ao tabagismo e a todo um elenco de dependências viciosas. Mas nas drogas ativas, particularmente na maconha, nos variantes dos barbitúricos, das drogas alucinógenas, da cocaína, da cola e de outros substratos químicos de vários produtos que levam a estado de dependência, o indivíduo é um suicida consciente. Porque ele sabe que a dependência na razão que cresce diminui-lhe a probabilidade de sobrevivência. Não obstante, ao lado desse suicida, o traficante de droga é inevitavelmente o ser intermediário da maior tragédia que hoje se abate sobre a sociedade. Em minhas meditações, aliás, a palavra foi muito mal colocada, nas reflexões a que estamos habituados a fazer, sempre detectamos na droga um dos cavalos e cavaleiros do Apocalipse, que veio trazer à terra o terror. Porque depois do período das drogas e esse recrudescer depois de 1955, quando Aldous Huxley publicou o livro Nas Portas da Percepção, narrando as suas experiências com o ácido lisérgico, então houve um desequilíbrio social e os traficantes da velha máfia, que eram encarregados do lenocínio, do jogo, da devastação humana, adotou o comportamento de corromper a sociedade e de usufruir benefícios. Estes indivíduos, homens e mulheres, que trafegam com a consciência humana e que destroem vidas, são inevitavelmente seres infinitamente felizes, para os quais só a misericórdia divina. Quanto à comida em excesso. Comida em excesso também é uma forma de agredir o próprio corpo. E a questão da carne. Carne faz mal? Naturalmente que a gula já está situada nos denominados tradicionais 7 pecados capitais. Buda costumava dizer: o homem sábio dorme pouco, fala pouco, come pouco e medita muito. O homem comum medita pouco, come muito, dorme muito, fala muito. Naturalmente, a gula é uma necessidade compulsiva. E nos fenômenos neuróticos, há uma manifestação compulsiva para a fuga pela alimentação. Mas há outros que têm uma dependência viciosa. E no caso das dependências viciosas, o indivíduo também é um suicida, porque está sobrecarregando o organismo de um excesso de alimentos para os quais o equipamento orgânico não dispõe de recursos a fim de lhe dar a digestão necessária. No caso da carne, é uma grande tradição
de que ela seria encarregada de vapores tóxicos e, pela dificuldade da digestão, geraria grandes males. O Espiritismo tem uma visão de muita liberdade. Não é o que se come, mas a intensidade, a dependência que gera o ato de alimentar-se. A macrobiótica veio demonstrar que há uma filosofia alimentar, através da qual os elementos selecionados e frugais podem ensejar ao indivíduo um estado filosófico e ético muito bom. Se o indivíduo pode eliminar a carne, ser-lhe-á muito melhor para o organismo. Mas que isso seja um fenômeno natural e não lhe constitua uma questão ética nem moral, porque nada tem a ver o fenômeno alimentar com os procedimentos éticos. Porque Hitler era vegetariano, não obstante era uma das bestas do Apocalipse. E outros indivíduos carnívoros, como Allan Kardec, tornaram-se portadores de grandes mensagens. Não é o que se come, mas a atitude do indivíduo perante a vida. O futuro, sob a visão de Divaldo Pereira Franco. Assunto para depois do intervalo. Visitando a Clube hoje está Divaldo Pereira Franco, médium espírita. Nós já falamos aqui do passado e do presente, agora o assunto é o futuro. Hoje a Terra é um planeta de muito sofrimento, muita dor. O que a dor pode representar na vida da gente, Divaldo? Um mecanismo de promoção da realidade da criatura. A dor é a ausência do amor. Allan Kardec estabeleceu com muita propriedade que aquele que não ama naturalmente gera caracteres de sofrimento. Porque cultivamos a ilusão e nos aferramos às fantasias, ao constatar a irrealidade e a impermanência da ilusão e da fantasia, caímos na dor. Aquela dor tradicional da decepção, ou aquelas dores de natureza degenerativa, que nos caracterizam através das enfermidades. A dor é a presença lapidadora, através da qual despertamos para as realidades transcendentes da vida. Temporária, ela realiza um grande mistério, conforme diz o profeta e o filósofo, a dor é a mestra da vida. Mas a dor não torna o homem conformado demais? Quer dizer, a gente deve ficar satisfeito com a dor porque é elevação espiritual? Não necessariamente. Nas tradições religiosas do passado, a dor provocava uma euforia. E hoje a ciência demonstra que é um estado patológico. Quando elegemos as coisas desagradáveis e que nos levam a estados estressantes, estamos diante de verdadeiras disfunções de natureza sexual, perturbações sadomasoquistas. Não obstante, quando a dor chega-se até nós, ela tem a finalidade de promover, desencadear, produzir desafios renovadores dentro de nós, para que, através de um fenômeno dinâmico, de aceitação, mas não de ausência de trabalho, nós dela nos libertemos, através da perseverança nos ideais superiores, da fixação na ideia do bem. E todas as terapêuticas alternativas na área psicológica e psiquiátrica fundamentam-se no autodescobrimento para a superação da dor. O amor, ele pode levar as pessoas até onde? Até o estado de sublimação. Para onde se voltem nossas vistas, encontramos o amor. Em uma bela página da psicografia, ou melhor, da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, o espírito João de Brito diz mais ou menos assim: tudo é amor. Deus é a causa essencial do amor. O ódio é o amor que enlouqueceu. A sensualidade é o amor selvagem, a antipatia é o amor doente. Mas o amor é Deus dentro do homem para fazer a harmonia universal. Então o amor é o veículo da sublimação. O mundo está vivendo com uma doença que deixa todas as pessoas preocupadas, é a AIDS. A AIDS está matando centenas de pessoas. Isso faz com que em todos os segmentos, tanto da medicina quanto da religiosidade, haja preocupação. A AIDS seria também uma das bestas do Apocalipse? Seria também uma passagem de renovação para um futuro? Qual a participação da AIDS no futuro pela filosofia kardecista? O fenômeno da AIDS está previsto na historiografia da humanidade. Periodicamente há uma irrupção de enfermidades pandêmicas que apavoram e desafiam a criatura humana. À medida em que determinadas enfermidades que faziam parte do contexto da sociedade desapareceram,
ou foram identificadas, ou foram terapeuticamente cuidadas, como o caso do mal de Hansen, da tuberculose pulmonar, do câncer, das enfermidades cardiovasculares, apareceu inesperadamente como fenômeno da promiscuidade sexual esta enfermidade degenerativa. Alguns precipitados religiosos, fundamentados no fanatismo, estabeleceram que era uma punição divina, dando a Deus um caráter de paixão humana. A AIDS é um fenômeno normal no processo da evolução, que felizmente a ciência vem procurando entender e interpretar, desde que o Laboratório Pasteur, em Paris, conseguiu isolar o vírus HIV. Mas este fenômeno é natural em nosso contexto. Quando o homem perdeu a direção de Deus e dentro dos fenômenos poluentes, ele está tentando matar a vida na Terra por causa da sua poluição mental e moral, era natural que aparecesse um vírus com resistência capaz de destruir os fenômenos imunológicos da vida. Mas a AIDS é um fenômeno transitório que, se conseguirmos levar a educação às massas na área sexual, se conscientizarmos as dignas autoridades quanto aos deveres que eles dizem respeito de cuidar da saúde e de vigiarem os bancos de sangue que estão vendendo sangue contaminado, qual ocorreu na Suíça e na França, oficialmente, nós teremos debelado a AIDS. Porque para que ela se instale é necessário que haja uma grande receptividade, que o indivíduo vá buscá-la através da comunhão sexual, desequipado de fatores preventivos, através do uso de agulhas infectadas, ou através das substâncias fluidas, o sangue, o orgasmo. Nós então poderemos perfeitamente dominar os nossos impulsos inferiores e nos libertarmos desta pandemia que ameaça a geração do futuro, dizendo que no ano 2000 seremos 100 milhões de contaminados. Há um livro da doutrina espírita em que foi psicografado, e já existe, ele foi publicado na década de 60, até difícil encontrar o exemplar, mas poucos exemplares que existem faz a gente se preocupar quando lê o livro. Ele foi apresentado pelo espírito de Irmão X, que aliás o espírito de Humberto de Campos, um jornalista que viveu no Rio de Janeiro. Este livro chama O Terceiro Milênio. E nele há uma visão apocalíptica de que o mundo, quando entrar o terceiro milênio, vai terminar. Aliás, ele começa o livro dizendo: o mundo está fumegando. E cita lá toda uma filosofia, um encaminhamento para a passagem para esse terceiro milênio. Divaldo, o mundo realmente vai fumegar? Vai acabar, como está lá no livro? Allan Kardec, que é a autoridade máxima em doutrina espírita, fazendo uma análise ético-filosófica da humanidade, estabeleceu, depois de ouvir os espíritos venerandos, que a Terra é um plano de provas e de expiações. Naturalmente, a Terra, como os outros mundos, será promovida ao estágio melhor, que Allan Kardec denomina como mundo de regeneração. Essa transformação, evidentemente, passará por vários períodos de dores, que, aliás, períodos sempre existiram. Erupções vulcânicas, maremotos, terremotos, cataclismos, dramas sociomorais, que fazem parte da estrutura do próprio planeta. Mas uma visão catastrófica generalizada de que a Terra seria arriscada do mapa sideral é uma visão apocalíptica que não se justifica nos tempos modernos. Muitas dessas revelações procuram fundamentar-se no Apocalipse de João ou em Marcos 10, quando ele fala a respeito do sermão profético. No entanto, essa realidade não encontra respaldo na doutrina espírita, porque Allan Kardec falou que para uma mensagem gozar de cidadania, deveria ser a mesma através de médiuns diferentes, em lugares distintos do mundo e médiuns que não se conhecessem entre si. Então a mensagem teria o caráter de universalidade, a afirmar que viriam de uma mesma procedência por embaixadores diferentes, o que não ocorre com este e um outro livro equivalente. Essa visão de natureza destrutiva é um fenômeno psicológico de consciência de culpa coletiva, em que o homem transfere para Deus a necessidade corretiva por meio de punições austeras. É certo que a sociedade está mudando, que a Terra está modificando-se. Quando nós vemos hoje a camada de ozônio perfurada e observamos tantos fenômenos que nos assustam, observamos que estamos no processo de transformação. Mas a grande realidade é muito diferente. Acreditamos nós, os espíritas, que se trata essa
de uma comunicação apócrifa. Porque o seu médium, embora nos pareça um cidadão nobre e respeitável, não tem um respaldo doutrinário, nem características que lhe ofereçam uma respeitabilidade doutrinária para uma informação tão relevante. Numa paisagem desta natureza, o médium, por excelência, para trazer-nos algo tão grandioso seria Francisco Cândido Xavier. E em toda a sua bibliografia, que já chegam a quase 350 títulos originais, ressuma uma mensagem de otimismo, de esperança, rica de bênçãos. O terceiro milênio será um milênio a mais, de grandes transformações. Esse fenômeno histórico é também histérico. Toda vez que a sociedade mudou de século, vieram profecias de arrasamento, pavores e tentativas de levar o indivíduo a paroxismos. Na mudança do milênio, pessoas suicidaram-se, acreditando em eclipses totais, destruição da Terra, graças a um atavismo degenerativo hoje totalmente ultrapassado. O terceiro milênio terá 1000 anos, como é normal, mas o fenômeno da transformação da Terra dar-se-á, e nessa oportunidade nós, espíritos em trânsito, voltaremos a hospedar-nos no planeta, longe da dor, do sofrimento, das trevas e da amargura, em um plano muito melhor. Afinal, a vida real não é física, é a vida do espírito, e a Terra é somente uma escola que marcha para a universidade. O senhor tem alguma mensagem para a gente? Sim, uma mensagem de esperança, de otimismo e de paz. É verdade que há muita violência, muita agressividade, muito desamor. Nunca, porém, a humanidade inscreveu no pórtico da sua história tanto amor como hoje. 20.000 cientistas estão tentando combater a AIDS no silêncio dos laboratórios. A Organização Mundial das Nações Unidas trabalha pela paz. A Unesco alarga os seus horizontes em favor de uma sociedade melhor. A Organização Mundial de Saúde e de Saúde Mental. A Cruz Vermelha Internacional, as Cruzes Vermelhas Nacionais, o Rotary, a maçonaria, os Lions, os Amigos da Cidade, as organizações de grupos e de minorias, os grupos dos direitos humanos, dos direitos da mulher, dos direitos raciais, atestam que o mundo está melhor. A nossa mensagem é de amor. Ame. Não espere que o amem. Seja você aquele que disputa a honra de amar. Se o não compreendem, problema deles. Se você não compreende, problema seu. Se o não amam, pior para eles. Se você não ama, pior para você. Desperte cedo. Abra a janela e acompanhe o périplo do sol. E viva a bênção do dia. E ao invés da amargura e da reclamação, tenha a coragem de dizer: meu Deus, eu amo a vida que para mim é bela e consentida. Quero dizer-te da minha ufania e homenagear-te com a minha alegria. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que me deste e me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar meu amor, mas diante da minha visão eu detecto aqueles que estão na escuridão e se debatem na multidão em plena solidão. Por eles eu oro. A ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por ti, meu Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a melodia canora, melancólica do boiadeiro e a dor chorando na alma do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir eu te quero pedir, pelos surdos que não te podem sentir,
Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também ouvirão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que te alteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Considerando-se a minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, outra vez cantarão. Mas obrigado, sobretudo, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor. Mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas das vidas, mãos que apertam mãos e mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, o sofrimento, a dor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar pelos aleijados, paralisados, decepados, pelos imobilizados, os que não podem andar. Oro por eles, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles poderão bailar. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, uma casa no caminho, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposo ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, de alguém que nos dê a mão, porque é cruel. É doloroso viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para me deitar, nem aí me rebelarei, nem te desamarei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Divaldo, pela visita. Muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Prazer. Muito obrigado. Você continua com a gente na ZYB 868, TV Clube, emissora do Sistema Clube de Comunicação.